ela anexa mais 3 países, Estônia, Letônia e Lituânia. Está consolidada a União Soviética, então, com Rússia e mais 15 países. Vamos aí, ó. 1991, colapso da União Soviética, fim do socialismo real. Pessoal, o principal motivo, né, do colapso da União Soviética era o excesso de centralismo, ou seja, a burocracia. Então, como você tinha um regime de partido único, centralizado, você criava vários entraves para o desenvolvimento econômico da região, onde nós tínhamos os planos quinquenais. A cada 5 anos, era feita uma gestão do que seria produzido de consumo, produtos agrícolas, produtos tecnológicos. Que isso, né, pessoal? Você não tem uma lei de oferta e procura. Uma outra questão, né? Boa parte do PIB soviético, ele era direcionado ao setor bélico, o que limitava a indústria de consumo. Então, ó, uma das causas do colapso, o PIB direcionado para o setor armamentista, o consumo, ele era limitado, você tinha constantemente racionamentos e filas. Toda essa questão gerou um desgaste do governo, gerou um descontentamento popular. A Coca-Cola mesmo, que ela já estava em expansão, ela já estava consolidada no mundo inteiro. O único país que não entrava era a União Soviética. Nos anos 80 pôde entrar a Pepsi. McDonald's foi entrar o primeiro em 1991. Então você tinha um descontentamento popular pelo excesso dessa burocratização. Não havia uma flexibilidade econômica. Embora temos que ter uma maior dinâmica econômica, mas hoje nós observamos o quê? Os principais grupos econômicos, eles primam por essa flexibilização. Você não tem burocracia para contratar um empregado, é a nova ótica do capitalismo. Contrato ele a qualquer momento, posso dispensá-lo a qualquer momento, que é uma das faces do neoliberalismo. O mercado dita, né, as regras econômicas e você tem um lobby político. Grupos econômicos ficam ali nas costas de políticos que vão lutar por esses grupos econômicos e não por questões sociais. Um exemplo clássico de um lobby aqui, ó. O próprio ministro do Meio Ambiente falou, não, tem que passar boiada, ó. Vamos aproveitar esse tempo aí. A grande parte da população está prestando atenção na pandemia e vamos flexibilizar, agilizar para desmatar, para expandir para a pecuária. Aquele cara é um lobista. Ele está lutando ali por um determinado interesse de um determinado grupo econômico. Uma outra consequência, tá, do fim da União Soviética, que eu vou colocar aqui, ó, o desmonte do Estado do bem-estar social. Então, por exemplo, como nós tínhamos um governo socialista, cabia ao Estado gerir questões de política de pleno emprego, educação, moradia, saneamento básico. O Estado, cabe ao Estado gerir as questões sociais. A União Soviética, na crise de 29, foi o único país que não foi afetado justamente por ser socialista. A partir do momento que nós temos esse desmonte do Estado do bem-estar social, é o que acontece hoje nos Estados Unidos, Brasil e tal. Resumindo, você é responsável por você. O seu crescimento econômico é responsabilidade sua. Se você tem um problema de saúde, pague por ele. É a questão do individual e não do coletivo. Mas grande parte da população, galera, é afetada. Vamos lá, você tem um problema de saúde? Pague um plano médico, pague um convênio. Uma das consequências, galera, né, que vocês podem até observar, o maior número de óbitos, vou fazer duas comparações, onde você tem um Estado forte e onde você tem uma política neoliberal forte. Neoliberalismo nos Estados Unidos, tá? Aquela falsa ilusão de que você pode crescer economicamente pelo seu esforço. Isso é ilusão, galera. Cabe ao Estado gerenciar as questões. Por que morreu mais gente nos Estados Unidos? Não tem saúde pública. Simplesmente por isso. Você pega, por exemplo, Reino Unido, tem um forte sistema de saúde pública. De certa forma, teve óbitos? Teve. Mas proporcionalmente, em relação aos Estados Unidos, teve muito menor. Tanto é que o SUS, ele é inspirado nesse modelo de saúde pública. Tá? Nova Zelândia, também, você tem a atuação de um Estado. Né? Falando da questão da União Soviética, só fazendo um adendo econômico maior, que
o neoliberalismo ele não funciona. É simples. Se você não tem a atuação de um Estado, vira uma terra de ninguém. Estados Unidos, onde morreu mais gente. Depois, Brasil. São países onde você tem privatização, adoção de políticas neoliberais, grupos financeiros nadam de braçada em cima da gente. Um exemplo, bancos estão oferecendo liquidez aí, né? Parcele suas dívidas, contraiam empréstimos no momento de crise. Você vai pagar um juros abusivo lá na frente, o banco vai lucrar. Falta uma atuação do Estado, né? É uma consequência que ocorre na Rússia hoje. Os pequenos empreendedores, eu tenho, vamos lá, uma barbearia. Para mim, o crédito não é facilitado. Deu o que fazer para as pequenas empresas pegarem empréstimo. Em contrapartida, você tem aí esses grandes grupos financeiros contraem empréstimos a juros baixíssimos do BNDES e pagam quando querem. Isso agora voltando a falar da Rússia, União Soviética. Esse desmonte do estado do bem-estar social gerou queda nos indicadores sociais. Por exemplo, desemprego, que não tinha na União Soviética, passou a lastrar o país. Queda nos indicadores de educação, queda nos indicadores de saúde, mendicância, que era algo que não tinha, passa a ter no país. Por quê? A Rússia, a partir de agora, ela adota essa lógica capitalista de mercado, a população que pague a conta. Que é uma questão que nós temos que analisar do neoliberalismo versus ao estado do bem-estar social. Uma questão, por que a Europa, no pós-guerra, atingiu elevadíssimos indicadores sociais? Tá? Não era socialista. Você tem um Estado forte. Quando eu digo um Estado forte, galera, eu não quero dizer um Estado autoritário, ditadura. Eu digo um Estado que vá gerenciar as questões sociais. Você tem um auxílio, fundo de garantia, licença médica, direito à educação, subsídio para moradia. Isso é um Estado forte, galera. Onde que nós percebemos hoje, um Estado forte, que o Estado ele é forte? Países nórdicos, Noruega, Suécia, Finlândia, Islândia, Dinamarca. Por exemplo, na Finlândia é proibido ter escola particular. Tá? É proibido cobrar mensalidade dos alunos. É uma lei nacional. Por que isso? Você prima o ensino público de qualidade. Tipo, é só pegar como exemplo... Por exemplo, nos Estados Unidos, ele teve a sua fase dos anos dourados, principalmente quando era o governo... A Anatel, o serviço da Anatel é caro e é uma merda. Roosevelt, de cobrar impostos elevados dos mais ricos. Isso se reverteu hoje. Os impostos elevados são cobrados dos mais pobres. Vou fazer um retrocesso aqui, ó. O Gorbachev, prevendo o colapso da União Soviética, lança duas medidas. A Glasnost, uma maior transparência política, visando diminuir esse autoritarismo, e a Perestroika, uma maior liberalização do comércio, né? Justamente para diminuir essa questão dos desabastecimento, do racionamento, da fila. Essas duas medidas são vistas, né, como um golpe. Ele é afastado, preso, recolocado no poder, ele conduz ao fim da União Soviética. Só falar uma outra questão. Um dos maiores genocidas, o Stalin, principalmente por meio ou assassinato em prisões, ou você era mandado para um gulag, né, que é um campo de concentração na Sibéria, você acabava morrendo lá. Prisões da oposição. Ele governou a União Soviética com mão de ferro. Chegou 3 vezes atrasado no trabalho, pena, 4 anos no gulag. Eu tive até um colega que falou assim, Cuba, depois que o Fidel Castro tomou o poder, virou essa pobreza crônica aí, essa bosta, não. Porque não teve influência dos Estados Unidos, não precisa ir longe. Eu falei, Porto Rico é estado norte-americano, uma puta pobreza, tá? Então, não vem com essa desculpa, né, de que, no caso Cuba, é a pobreza crônica porque os norte-americanos foram expulsos e foi instaurado ali um regime socialista. Não tem nada a ver. Uma
Uma outra coisa que eu quero que vocês entendam. Os Estados Unidos foi colônia de povoamento, por isso que é desenvolvido e rico. Os Estados Unidos é um dos países que apresenta grande desigualdade interna. Mais de 10% da população norte-americana está abaixo da linha da pobreza. É o senso comum. Os Estados Unidos foi colônia de povoamento. Claro que não. Tanto é que, por exemplo, a riqueza norte-americana ela foi construída em cima do trabalho escravo. O próprio comércio triangular escravos e especiarias norte-americanas. E aquela questão, pessoal, Estados Unidos é ilusão, tá? É bom enquanto você é novo e sadio. A partir do momento em que você fica doente ou velho, você não tem aposentadoria, você tem que fazer uma previdência privada. Na próxima aula a gente entra com uma melhor descrição aqui para vocês. Tranquilo? Sem os mestres, os escravos não seriam capazes de cuidar de si próprios e provavelmente iriam morrer. Os escravos eles são muito dependentes de seus mestres para conseguir os serviços básicos, como alimentação, moradia, saúde e segurança. Se a gente liberasse os escravos, teria uma alta taxa de mortalidade e condições de vida miseráveis, pois eles não teriam recursos para conseguir se sustentar, eles não teriam nem estudo para poder se virar sozinhos. Quem deseja acabar com a escravidão não pensa no bem do escravo. Hoje em dia, nessa tarde fria de julho de 1860, existem escravos com melhores condições de vida que homens livres. Os escravos estão reclamando de boca cheia, óbvio que seus mestres sabem o que é melhor. Outra coisa que esses abolicionistas não entendem é que se a gente abolir a escravidão, tudo vai virar um caos e vai ter uma violência enorme. Hoje em dia, quando o escravo causa algum dano, o mestre dele o pune, e dessa forma, por medo da punição, eles se comportam como deveriam. Se a gente liberar os escravos farão o que eles bem entenderem e saírem na impunidade, não haverá nenhuma ordem. Está na nossa história, enraizada na nossa civilização. Todas as civilizações humanas até hoje só deram certo por causa da escravidão. Fora que a escravidão é necessária para manter o nosso sistema econômico. Caso contrário, teria uma forte recessão e um colapso inteiro da economia. E todos ainda teriam que pagar muito caro por serviços como esse de café, algodão e leite. Serviços essenciais para o café da manhã do brasileiro. A gente não pode abolir, cara. A gente tem que ter a escravidão suficiente. Tem que ter o necessário. Porque se abolir, vira bagunça. E, obviamente, se a gente pegar e tiver mestres competentes e caridosos, mestres bons, sabe? Mestres que sabem cuidar de suas escravas, podemos ver que uma escravidão bem administrada, com seus recursos bem alocados, elas poderiam ter melhores condições de vida para os seus escravos. Isso tudo fornecido pelos mestres. Mas agora os abolicionistas ainda ficam criticando que o mestre está dando foi roubado dos escravos. Pelo amor de Deus, pessoal.